Boa noite, queridos irmãos. Vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em Jesus, a fonte de energia que nós viemos buscar. Pedir também para todos os nossos benfeitores, esses irmãos, da força do bem, que protegem, que ajudam o universo, esteja conosco também nesses momentos, para nos ajudar no entendimento do Evangelho. Porque entendendo o Evangelho, nós vamos conseguir mudar o nosso coração. Então vamos fechar os olhos, conversar com Jesus, vamos sentir Jesus junto conosco, nos ouvindo, nos assistindo. Ele se faz presente através da equipe de benfeitores amigos que coordena os trabalhos, que realiza as tarefas, todas as tarefas no campo espiritual, não só na matéria. Nós temos absoluta certeza de que quando não realizamos o trabalho na matéria, junto aos encarnados, temos certeza, porque vamos ao encontro dessa equipe espiritual, no plano do invisível, trabalhar, assistir e ser assistidos pelos nossos benfeitores. Neste momento, vamos pedir a Jesus. Sabemos que Ele está junto com todos nós, mas aqueles irmãos nossos que estão com os nomes no livro de prece, que possam receber a visita de Jesus, o amparo dos nossos benfeitores, encarnados, desencarnados, possam ser conduzidos na visita desses corações, que é como a luz no nosso recinto doméstico, estarão presentes, ajudando a todos, como nós aqui estamos vibrando nesse pensamento positivo. Todos nós seremos atendidos, todos nós somos socorridos no momento em que aqui adentramos e também no momento em que nos lembram amigos espirituais, benfeitores, de aqui estarmos juntos com todos, encarnados e desencarnados. Já estamos sendo atendidos para que possamos nos fortalecer. Ajude-nos, Jesus, inspira-nos a todos. É a nossa prece de sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Vinha de Luz, a lição de número 5, que nos traz o título Com Amor, que o amor é a base de tudo. Tudo que formos fazer aqui na Terra, realizar, pensar, falar, sentir, devemos usar o amor. Esse é base para todas as nossas tarefas, E o texto do Evangelho de Paulo, capítulo 3, versículo 14, e ele nos diz: e sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Veja bem, com amor, para que todos nós possamos nos revestir de caridade, de fraternidade, de entendimento, porque esse é o vínculo que nos faz ligarmos ao Pai Celestial, e é o vínculo da perfeição do nosso trabalho, onde todos são assistidos, E Emmanuel nos fala sobre o texto do Evangelho, dizendo: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção em si mesmo. Veja bem, um recado de Emmanuel, E aí nós temos discípulo, nós temos, o que significa discípulos para todos nós? Somos alunos, somos educandos, estudando o Evangelho, como discípulo no aprendizado, nós estamos nos educando, estamos aprendendo e podemos também, meus irmãos, lecionar. Sabe como? Com a nossa vida, com a nossa fala. Porque o dia que a gente educar diante dos ensinamentos de Jesus com amor, nós podemos passar
para o outro e conquistar outros corações para estar junto conosco, outros discípulos, outros aprendizes, né? E que poderão também viver junto conosco o Evangelho de Jesus. E aí a gente buscou também uma orientação importante sobre discípulo, né? E que nos trouxeram essa grande verdade. O verdadeiro discípulo, quem será? O verdadeiro discípulo é aquele que aprende e segue Jesus. Olha que lindo, né? Se nós conseguirmos ser discípulo de Jesus, aprendiz, aluno, educar o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas mãos, nós vamos ser aquele discípulo, aprendiz do Evangelho, que poderá também passar para os outros o que aprendemos no Evangelho. E Emmanuel continua dizendo, então ele nos recomenda que para atacar o serviço, nós precisamos de quê? De muita coragem, porque tem muitas adversidades, tem muitos pensamentos, sentimentos, falas, ações contra aquele que estuda o Evangelho e quer viver o Evangelho. Ele continua dizendo assim, nenhum de nós, né, dispensará as armaduras da fé, que é a armadura da fé, a proteção, porque a fé é uma proteção que se cria em volta de nós. A gente não só crê, a gente tem certeza. Quando a gente tem fé, eu tenho certeza que eu sou ajudado. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho aqui na terra, né? Então nós temos que ter essa armadura, essa vestimenta, que é a fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Porque as tempestades vêm e a gente não pode se assombrar, né, com as tempestades. Continua Emmanuel. O caminho de resgate, nosso resgate, não é resgatar o outro. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Não é fácil a caminhada, né? E a gente muitas vezes pensa tudo é como estamos pensando, de repente um contratempo, uma tempestade, como diz o Evangelho. Então vamos estar atentos de que o nosso resgate como espíritos ainda imperfeitos aqui na Terra é cheio de espinhos para todo lado. O trabalho constituir-se-á de luta. Olha, será que a gente se preparou para lutar dentro do que a gente aprende no Evangelho com Jesus? O trabalho é constituído de lutas, de sofrimento, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. E muitas vezes falhamos, né? Estudamos o Evangelho, somos alunos desse Evangelho de Jesus, desse aprendizado, mas não queremos suar para sermos responsáveis, fiéis às nossas tarefas. Não queremos, muitas vezes, sacrificar a nós mesmos, testemunhar o que aprendemos no Evangelho. Emmanuel diz, toda a preparação é necessária. É necessário estudarmos o Evangelho. É necessário nos prepararmos. No capítulo da resistência, ser firme, ser forte. O que eu quero? Porque eu estou aqui. O que eu vim fazer numa casa espírita, uma casa religiosa. O que eu devo fazer de mim para me resgatar de tanta incompreensão, de tanto desvalor que eu crio para mim mesmo, né? Então a gente tem que pensar nisso, na gente. E ele diz, ser resistente. Surge alguma dificuldade, alguma tempestade, alguns espinhos no nosso caminho, precisamos estar preparados.
Entretanto, sobretudo, isso é indispensável revestir-se nossa alma, nosso espírito, né? A alma, o espírito encarnado, como estamos no corpo físico, de caridade, que é o amor sublime. E essa caridade com amor sublime, nós vamos ter o sentimento, ao fazer as nossas tarefas, o sentimento mais elevado, que podemos angariar, né? De sentimento bom aqui na Terra, o mais elevado. Quando a gente faz as nossas tarefas, quando a gente está junto de irmãos, o que podemos fazer na nossa alma caridosa, entender, compreender, né? Para que o nosso sentimento elevado possa ajudar. Ele continua dizendo, a natureza de caráter, muito válido. A confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração dos dons e as possibilidades. Olha só, que são para nós, são fios preciosos. É muita coisa que a gente tem que conquistar, estudando o Evangelho, para estarmos assim com o nosso sentimento mais elevado, na construção do bem-estar do outro, na construção do amparo em que todos nós aqui viemos buscar, encarnados e os desencarnados, né? Depende dos nossos sentimentos. Então, nós precisamos, olha, de nobreza de caráter, confiança, benevolência, fé, que é a fé, como nos diz aqui Emmanuel, né? Ela nos protege, ela cria uma aura em volta de nós, porque a gente passa a ter fé, a acreditar, a confiar, não só acreditar, né? Nós precisamos de possibilidades de penetração de dons também, porque quando a gente penetra dentro do outro, com pensamento e sentimento mais sublime, nós sabemos que nem todos somos iguais. Esse é o fio mais precioso, mas o amor, diz Emmanuel, é o tear divino que nos entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Veja bem o que é o amor para nós, né? É o tear, é onde a gente constrói, porque o tear tece, né? Tapetes, tecido, e a gente vai construir para nós, vamos assim construir o bem divino, que é com o amor. E vamos nos entrelaçar, criando uma túnica perfeita, uma pessoa revestida de bons fluidos, de boa energia, para ajudar. Olha só o que ele nos fala. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor, o que é o amor para nós, né? A gente desconhece ainda. O amor é a raiz eterna. Sem ele, a árvore não dá fruto, né? Sem ele, a obra não vai em frente, não socorre, não ampara, porque a gente limita as nossas condições. Então, veja bem, precisamos de disciplina, precisamos de educação, da escola, da cultura e do esforço na obra. Juntar todas essas possibilidades e trabalhar, né? Porque o amor é a raiz eterna. Se a gente faz algo na nossa vida, seja qualquer tarefa, sem devoção, sem amor, sem construir sentimentos elevados, vamos ficar do mesmo jeito, né? Mas como, aí Emmanuel faz uma pergunta para nós, super interessante. Mas e como vamos amar no serviço diário? E aí? Aqui a gente estuda, acalma,
se liga aos benfeitores e a gente tem uma preparação melhor. Mas e no serviço diário? Nas 24 horas ou 12 horas de serviço, na rua, no trabalho, na escola, aonde a gente estiver. Como que a gente pode amar? Muitas vezes deparamos com situações de dificuldade de entendimento, né? E Emmanuel pergunta para nós, mas como amaremos no serviço diário? Aonde estivermos. E ele dá a receita. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Aí, a receita, né? Então, para a gente amar em todos os momentos da nossa vida, no serviço diário, aonde estiver e com quem estiver, no local que estivermos, é preciso que a gente nos renove no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Porque sem a gente renovar os nossos sentimentos, pensamento, ação, né? Nós não vamos entender o nosso irmão que sabe menos que nós, que ainda não compreende o que já muitas vezes é pouco, mas já compreendemos um pouco mais, né? Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um que faz parte do nosso grupo, seja religioso, seja familiar, seja no trabalho, do dia a dia, né? Que nós possamos compreender a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Viu? Fraternidade, ligado com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Que possamos ouvir o que Jesus nos passa, nos sugestiona, através do amor, cada passo que nós dermos aqui na Terra, cada momento, para que a gente possa estar na senda, no caminho evolutivo. Emmanuel termina dizendo, quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Olha só está faltando a gente se dedicar mais ao estudo do Evangelho para modificar a nós mesmos, né? Então, quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Que possamos trabalhar em nós esse mundo melhor, mundo íntimo, para distribuir com todos os nossos irmãos, nos momentos diários da nossa vida, o amor, que é a raiz eterna, com sentimentos elevados. Façamos as nossas tarefas, principalmente a de hoje, com sentimentos elevados, para que nós possamos atingir a nossa sintonia com os nossos benfeitores e que eles possam, através de nós, no pouco que temos, auxiliar aquele que vem buscar em Jesus, através de nós, o bem-estar, a compreensão, acalmar a aflição e prosseguirmos cada dia melhor. Que Jesus nos abençoe, sempre e sempre que assim seja.